sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem.
fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Irmãos e irmãs, essa belíssima passagem do Evangelho, os discípulos de Emaús, fica conosco, Senhor. É um texto que Lucas escreveu depois de uns 40 anos ou mais da ressurreição de Jesus, 70, 80, do primeiro século. A comunidade estava ainda se organizando, perdida. Eles já não podiam mais frequentar o templo, como diz ali, os chefes dos sacerdotes eles dizem, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades mataram Jesus, quando eles vão narrando o que aconteceu em Jerusalém. Não podem mais frequentar o templo, se encontram aqui e ali, nas casas, para fazer memória de Jesus, fazer isto, partir o pão. Estão repartindo, recordando também, lendo as Escrituras, iluminando com a palavra de Deus, no Antigo Testamento, aquilo que aconteceu com Jesus. E às vezes isso podia acontecer também pelo caminho, no dia a dia, na vida cotidiana. E é isso que está acontecendo com os discípulos de Emaús, porque é o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo, que para nós seria a segunda-feira. É um dia ferial, um dia de trabalho, um dia comum. E aí, nesse dia a dia da vida, que esses dois tristes, eles estavam tristes porque tinha acontecido, estavam voltando, saindo de Jerusalém, e iam conversando sobre aquelas coisas que tinham acontecido. Aí Jesus se aproximou. Sobre o que vocês estavam? Interessante, porque aqui já temos uma dica importante, não só fala da tristeza dos dois desiludidos, e um se chama Cleofas, um dos discípulos. E Cleofas é uma abreviação, uma abreviatura de um nome mais longo, Cleópatras. Conhecemos uma famosa Cleópatra, que significa filho de alguém ilustre, o pai de alguém ilustre. Então eles esperavam, pelo nome aqui Lucas está dizendo, uma pátria grandiosa, um poder, Jesus que ia conquistar, ia expulsar o império de turno de lá, ia tomar o poder, o povo ia poder respirar de novo. Então esse sonho todo caiu por terra. E diz que eles iam, e usa uma palavra grega que denota também essa coisa humilde, que diz no versículo 14, remilum, vem a palavra homilia. Eles vinham conversando com tristeza sobre o que tinha acontecido. Mas quando Jesus pergunta tu és o único forasteiro? E interessante também a palavra forasteiro para nós, que no grego tem esta conotação daquilo que nós somos, né? Que é exatamente tu só paroikeis, o único paroquiano, porque a palavra pároco, paróquia, paroquiano, par, fora, ao lado, oikia, casa, oikos, casa, oikia, casas, fora da casa. O pároco é alguém que vem de fora para ajudar a comunidade, por isso é o pároco, está ao lado da casa de vocês, o pároco. E é o único forasteiro, o único paroikeis, que não sabe o que aconteceu. Mas a pergunta de Jesus, ela usa uma palavra também que denota aquilo que acontece com o nosso coração, como somos tristes, desiludidos, abatidos, fracassados, limitados, desiludidos e assim por diante. Porque Jesus aqui não usou uma palavra de diálogo, mas ele também que pode ser traduzida como sobre o que conversa, sobre essa conversa, mas ele usa o verbo
né? Ele pergunta o que? Antibalete, contra, balete, jogar. Aqui vocês estão jogando um contra o outro. É claro que na conversa nós jogamos palavras, mas se poderia traduzir perfeitamente sobre o que vocês estão brigando, que é o que acontece nas desilusões da vida. Nós descarregamos e brigamos com os outros. E acontece no casal, e acontece entre irmãos, e acontece na comunidade, quando estamos cansados, antibalo, vamos jogar uma coisa contra o outro, e jogando as palavras, podemos jogar as palavras, que podemos traduzir por conversa, mas tem essa raiz contra o outro. Sobre o que estavas discutindo, brigando pelo caminho? Eles vão contando a história. Então acontece aquilo que é muito importante, e Jesus os chama anoetoi, sem cérebro, sem mente. Como vocês são sem inteligência, sem mente, sem capacidade de pensar para compreender, e lentos para compreender as Escrituras. E passou então o Antigo Testamento explicando aquelas Escrituras que falavam dele, de Jesus, o Messias, que deve ser, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos criados à imagem e semelhança do demônio, que é uma criatura, e não fomos criados para nos odiar, embora os instintos nos levem. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, e para nos realizarmos como pessoas humanas, nós já sabemos, nós vamos nos realizar na medida que formos bons, que formos capazes de fazer coisas boas, que formos capazes de amar, de servir, de dar a vida, e vamos crescendo como seres humanos, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós temos claramente aqui no Salmo belíssimo que nós cantamos, né? Que vós nos ensinais o caminho para a vida, que é o caminho do amor, do perdão, da misericórdia. O mundo tem tanta riqueza, dava para todo mundo viver abundantemente. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Essa é a verdade da vida. Todos nós já experimentamos o vazio das coisas que parecem que vão preencher a vida. Quantas mansões são obtidas com tanto sacrifício, com tanto suor, com tanto sangue, sacrificando a saúde, sacrificando a família, sacrificando amigos, sacrificando a justiça, muitas vezes, e depois aquelas mansões vazias, cheias de morte e de tristeza, porque falta o amor, as coisas não preenchem o coração. Junto de vós, felicidade sem limites. A mesma coisa cantou Davi, como nós vemos nessa leitura dos Atos dos Apóstolos, né? Que no discurso de Pedro, ele cita: eu via sempre o Senhor diante de mim, Davi falando, eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, e eu não vou vacilar. Para eu não vacilar, está à minha direita. Jesus vai caminhando conosco. Mas, como nos discípulos de Emaús, às vezes não vemos a presença dele. Então, nós queremos, nesta missa, reconhecer que este Evangelho fala de nós. Saímos de casa, a pedagogia de Jesus, toda a metodologia de evangelização, faz eles falarem. Imagina se Jesus não sabia o que aconteceu. Jesus podia logo partir, começar explicando o que aconteceu, e já podia fazê-los compreender as Escrituras, mas a pedagogia diz: o que foi que aconteceu? É preciso falar. Se tem uma ferida no teu coração, é preciso falar com alguém de confiança. É preciso falar. Quando a gente fala, a gente organiza as coisas, organiza o coração, organiza o nosso cérebro. O que foi? E eles contaram, então, o que aconteceu. Jesus, poderoso em obras e palavras. Então,
Então é uma autoridade incalculável. Mas, no entanto, se isso 3 dias, tem mais esperança nenhuma. Porque 3 dias o corpo já está cheirando mal. Não é possível uma reanimação de um cadáver que já está cheirando mal, como Lázaro. Não é possível, né? Então, Jesus, então, depois de falar. Então, o Papa Francisco dizia hoje de manhã, ao meio-dia de Roma, como é importante no fim do dia nós também falarmos, fazermos o exame de consciência, contarmos para Jesus o que aconteceu conosco naquele dia. É importante falar com alguém também, fazer o exame de consciência. E assim vamos, e quando então Jesus, e aqui na igreja nós temos essa frase belíssima, que foi colocada embaixo do sacrário, aqui chamada Capela do Santíssimo, embaixo do sacrário, tem essa frase que nós cantamos, Mane nobiscum Domini, Mane, latim, tradução do grego de Lucas, Meinon met remin, meito men remin, fica conosco. Então a missa, e ali tem a reserva eucarística, quando consagramos a missa, sempre se consagra mais, que é chamada reserva, porque algum enfermo, algum doente, uma unção, pode precisar receber o corpo do Senhor, e que não está aqui para receber. Então fica a reserva eucarística ali, fica conosco. Nós viemos aqui então também, às vezes tristes, abatidos, com uma história de uma semana nas costas, às vezes com crises, para também nós ouvirmos a palavra de Deus que vem iluminar. E Jesus depois então parte o pão e celebra a Eucaristia, exatamente as mesmas palavras da Eucaristia. Tomou o pão, deu graças, partiu-o e distribuía. Quinta-feira Santa, a Eucaristia, aí os olhos se abriram. A missa abre os nossos olhos para crer em Jesus, que é a luz da nossa vida. E aí vem a alegria, vem a coragem, vem a volta para encontrar os outros que tinham ficado em Jerusalém. E chegando lá, eles encontram os 11 reunidos. Que nós também possamos não alimentar a nossa fé, a nossa esperança, porque Jesus caminha conosco. É isso constatou a comunidade de Lucas, quando escreveu o Evangelho. Eles reconheceram Jesus. Aonde? Na missa. Estamos aqui também para ter Jesus que nos acompanha no dia a dia, porque como para Davi, ele está ao nosso lado, para que nós não vacilemos. Jesus vai conosco. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs, renovemos a nossa fé.